Projeto Brasil, na verdade o projeto popular, né, é uma estratégia construída há algum tempo por vários movimentos, organizações, ativistas, militantes, intelectuais que procuram discutir mais do que elaborar, ter um processo de levantar questões, de debate sobre o que seria um projeto popular para o Brasil, um projeto popular de Brasil, um projeto popular de nação, né? Isso parte de um pressuposto que nós não temos um projeto popular de nação. Não é que a gente não tem que não se tenha um projeto. As nossas elites sempre tiveram um projeto de nação, que é um projeto de submissão aos interesses do capital internacional, do imperialismo, os interesses do norte, né? Mas nós nunca conseguimos elaborar um projeto popular de nação que seja alicerçado na questão da soberania popular mesmo, aquela que não é questão do voto, né? Mas a soberania que vai construindo o poder popular. Então, quando a gente debate projeto popular de Brasil, nós estamos, na verdade, debatendo poder popular, né? E isso envolve várias questões, né? Desde a gente, dentro do projeto, a gente responder a uma pergunta básica: que Brasil nós queremos, né? Que Brasil a gente quer, que estruturas de poder nós queremos, que tipo de economia nós queremos, como que a gente combina os vários direitos que os grupos e as pessoas têm, né? Então, também é um debate muito de fundo isso, né, do projeto, né? Então, e a gente faz uma diferenciação entre um projeto de nação e os programas e as políticas públicas, né, os programas de governo. Que é importantíssimo a gente debater e tal, mas nós não estamos debatendo programa de governo, nós estamos debatendo projeto de nação, né? Então, os programas de governo têm um prazo limitado, um tempo eleitoral, servem como instrumento do debate político nas eleições, o que é importantíssimo, e se ganhar as eleições vão tentar implementar, né? Porque nem sempre consegue. E o projeto não, o projeto, na verdade, procura responder o que nós queremos ser enquanto nação, né? O que nós, as forças populares, queremos ser como nação brasileira, multiétnica, com vários povos, como tem toda a questão dos povos indígenas. Como que a gente constrói uma nação com essas características, com a história que nós temos, né? Então, é um pouco isso que se propõe o projeto, né? Ele não é uma sistematização de várias propostas, não é um debate unicamente sobre que políticas públicas, é mais amplo do que isso, e também não é uma coisa acabada, que em determinado momento está aqui o projeto encadenado, publicado, de outras formas, né? É um constante acúmulo, avaliação, novas propostas que a gente vai formulando, né? E não é uma coisa também que a gente vai, vamos dizer assim, implantar o projeto popular de uma hora para outra, né? É um longo processo, né? Porque envolve tomada de consciência das pessoas, tomada de consciência dos grupos, debate, reelaboração, a questão da correlação de forças. Então, é esse mais ou menos o que nós estamos propondo, fazendo enquanto estratégia dentro do projeto Brasil Popular. Para a gente pensar um projeto, a gente tem que pensar o que nós temos, né? Qual que é a nossa situação, ou quais são as questões que nós queremos enfrentar. Dentro do GT, uma das questões que nós colocamos, e que tem muito a ver com concepção de Estado, questão democrática, participação, sistema político, é justamente a questão do poder, né? Numa sociedade nossa, dividida em classes, onde a questão
de gênero, a questão racial, a questão LGBT, a questão do território, onde você vive e tal, é estruturante nos processos de desigualdades, você pensar a questão do poder, a forma e os mecanismos que se tem de exercício do poder é fundamental, né? Então, numa sociedade que é estruturada nas desigualdades, que tem esse peso e essa característica que nós temos, o que estrutura a nossa sociedade são as desigualdades, seja elas de classe ou outras desigualdades que estão interlaçadas, intimamente interlaçadas, você se perguntar quem tem o poder de exercer o poder na nossa sociedade, né? Quem tem o poder para exercer o poder? E daí junta a questão do poder econômico com o poder político, né? Nós temos uma característica muito forte no nosso poder político, que ele é um poder hereditário, meio que hereditário, ele passa de família para família, né? Então, se a gente for ver hoje quem está no Senado, você vai ver que boa parte das representantes que estão no Senado, o pai teve algum tipo de participação política, o avô, bisavô, e tu vai indo, né? Então, essa coisa que nós temos um poder hereditário, por isso que ele é um poder oligárquico, né? E isso está associado muito ao poder político, ao poder econômico, seja a questão do poder econômico vindo do latifúndio, que meio que estruturou esse poder político, né? Mas hoje também, o poder financeiro, o poder do capital internacional, da mídia, o poder que está em determinadas categorias do funcionalismo público, o poder que está hoje no judiciário, que é um poder político judiciário, né? Apesar de alguns falar que não, mas o judiciário é um poder político. Então, a gente colocar isso no centro, que poder que nós temos e quem tem o exercício de poder, para poder exercer o poder, é fundamental, né? E antes, identificando quem tem o poder para exercer o poder, nós também identificamos quem não tem poder para exercer o poder, né? E nós vamos olhar, por exemplo, se nós for olhar para o nosso parlamento, ele é essencialmente formado por homens brancos de uma determinada faixa etária, né? Acima dos 50 anos. Então, homem branco, uma faixa etária acima de 50 anos, proprietário, ou seja, proprietário de terra, proprietário de indústrias ou representantes desses proprietários, tem muitos também ligados à questão da mídia e tal, né? E também uma característica de ser hétero, cristão e tal, né? Então essa é um pouco a característica da representação nos espaços de poder. Seja nos espaços de poder oriundo da representação, portanto, oriunda da questão do voto, como também, por exemplo, os espaços de poder que eles são construídos a partir do concurso público. Também reproduz isso, né? Que isso tem a ver com aquela estrutura que eu coloquei, que nós temos uma sociedade baseada nas desigualdades, né? Então, esse poder que é branco, que é masculino, que é proprietário, ao mesmo tempo que ele é assim, é um espelho do que é a nossa sociedade, é um instrumento que as nossas elites têm para continuar se reproduzindo. Então, é uma coisa, ela é o espelho, o que acontece na sociedade, claro que tem as exceções. No parlamento nós temos uma bancada que foge a esse padrão, né? Mas nunca foi uma maioria dentro do parlamento, nem uma maioria significativa numericamente, apesar de ser de luta aguerrida e tal, né? Mas ao mesmo tempo que reflete, é o instrumento que a elite tem para poder estar se reproduzindo, né? E com isso garantindo os seus interesses, né? Isso envolve poder político e poder econômico. Nós não podemos separar muito, nós não podemos separar o poder econômico do poder político, né? Um está
a serviço do outro, mas além de estar um a serviço do outro, ele se confunde, é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, né? Essa foi o nosso pano de fundo, nesse sentido, um pano de fundo para pensar o que nós queremos mudar, né? O que nós queremos, que elementos nós queremos de ruptura no projeto Brasil Popular. Bom, acho que o nosso grande desafio, quando a gente pensa nas propostas, é como a gente rompe, em termos das nossas leituras, nossas concepções, a gente rompe com uma institucionalidade que aí está. Porque, retomando um pouco aquilo que foi colocado sobre a institucionalidade criada a partir do processo constituinte, que eu acho que determina muito esse elemento da nossa crise agora, boa parte das nossas propostas sempre foram referenciadas à institucionalidade e ao pacto oriundo desse processo da Constituição de 88, né? E eu acho que o grande desafio é como nós pensamos novas institucionalidades, como que a gente pensa as nossas propostas além dessa moldura que foi dada pelo Pacto de 88. Então, o grande desafio é pensar novas institucionalidades, né? Por exemplo, nós temos garantido na nossa Constituição, apesar de não ser usado, alguns instrumentos de democracia direta. Plebiscito, referendo, iniciativa de lei e tal, né? Que tem um problema sério, por exemplo, na convocação de plebiscito e referendo, né? Só quem pode convocar plebiscito e referendo é o parlamento. Então nós temos uma institucionalidade que diz que tem instrumento de democracia direta, plebiscito e referendo, mas quem tem o poder de convocação desses instrumentos é o parlamento. Então tem a estrutura tem instrumento da democracia direta, mas que esse instrumento da democracia direta não está na mão do povo, está no parlamento, cai na representação, né? Então o parlamento convoca quando quer. Então é uma institucionalidade que ela concentra todo o poder em cima da representação. E nós sabemos quais são os problemas que tem na construção dessa representação, né? O peso econômico, o peso de classe, tudo isso, né? E então, como que a gente pensa um poder onde a questão da soberania popular, não estou falando de soberania popular aqui no sentido clássico do poder do voto, do você votar, né? Mas aonde que o povo pode construir o seu poder, né? Então, como que tu pensa estruturas de poder alicerçado na própria estrutura popular, na própria vida das pessoas, na própria forma como as pessoas se organizam, né? Por exemplo, por que nós temos que ter toda boa parte da execução de políticas públicas hoje no Brasil é feita via as prefeituras? Por que a gente não pode pensar outra forma de poder local? Né? Uma outra institucionalidade, né? Na própria debate sobre a democratização do sistema de justiça, né? Por que a gente não pode pensar outras formas de justiça que não só essa, né? Então, acho que nós temos alguns desafios em termos de elaboração das propostas. Um dessas, assim, mesmo que os instrumentos limitados que nós temos de democracia direta, como que esses instrumentos estejam na mão do povo? Do povo poder convocar plebiscito, o povo poder convocar referendo, que essas campanhas estejam na mão do povo, né? Que não seja como foi na campanha do desarmamento, que foi colocada o poder de fazer a campanha nas duas frentes parlamentares, quem era do sim, quem era do não, né? Tem que ser instrumento de participação popular mesmo, né? Tem que ser instrumento da população, de autogestão da população, de organização da população, né? Então isso é uma questão de a gente pensar as nossas propostas nessa direção, não para uma institucionalidade
que está aí posta, que não é o que nós queremos, mas pensar as propostas numa dimensão de construção de outras institucionalidades, né? Alicerçadas realmente no poder popular, né? Uma outra coisa, como que nós enfrentamos a questão da subrepresentação dos espaços de poder, né? E essa subrepresentação está bem dada, né? São dos trabalhadores, das trabalhadoras, são das mulheres, tem uma subrepresentação das mulheres, dos negros e das negras, das juventudes periféricas, tem uma subrepresentação em relação ao campesinato, né? Então, como que a gente pensa estruturas que possam, que possibilitam, mesmo nos espaços de poder institucionalizados, dessas representações que hoje estão praticamente ausentes, né? Então, mas só que tem que ser, nesse sentido, tu tem que ter uma estratégia muito bem definida, que não adianta você ter, por exemplo, no parlamento, você ter mais mulheres, mais jovens, mais negros e negras, mas que vão para reproduzir o que aí está. Então tem que ter o conteúdo ideológico nessas representações. Por exemplo, hoje nós temos, quase dobrou o número de mulheres no parlamento. Nós saímos de uma média na Câmara de 10% para 15%, né, nas últimas eleições. Mas quem são essas mulheres que estão lá, né? O número em relação às feministas diminuiu, né? Que aumentou bastante foram as mulheres que muitos são representantes do fundamentalismo religioso, né? Então tem que ter um recorte ideológico nisso. A gente tem que juntar o debate sobre a subrepresentação com a questão ideológica. Então não é só uma questão de ter mais trabalhadores no parlamento, né? Tem que ser que ideologia que essas representações estão levando. E aí isso tem a ver, a ideologia tem a ver com o que nós coloquei no início em relação ao projeto, né? Por isso que é tão importante esse processo de construção de um projeto popular, porque é isso que vão dar os elementos políticos para você fazer um debate público, para fazer formação, para ter mobilização, que vai se contrapor a um projeto dado ali pela elite, né? Então nós temos que estar conjugando várias estratégias, claro que em escalas diferentes, mas que vão se juntando. Porque se a gente não construir essas várias estratégias, mas que na verdade apontam para o mesmo horizonte, nós caímos numa fragmentação muito perigosa. Então, essa questão da democratização do sistema de justiça, a democratização da mídia, e aqui não só da mídia tradicional, mas da mídia como um todo, é super importante. E aqui, quando a gente fala de democratização, a gente tem que pensar também sobre o limite, né? Vamos dizer assim, qual que é o limite dado hoje para o sistema de justiça? Entendendo o sistema de justiça como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e os próprios aparatos de segurança do Estado que nós podemos colocar dentro desse conceito, né? Então, a questão, quando a gente discute a democratização desses espaços, junto com esse debate, qual é o limite? Qual que é o limite disso, né? Tem a questão também que a gente precisa pensar, que estrutura nós queremos de participação, né? A Constituição de 88 formulou a estratégia da criação dos conselhos, conferências, da participação institucionalizada e tal, né? Mas que estrutura nós queremos de participação? Vai ser só via a representação ou você vai ter também participação na questão da democracia direta, outras estruturas, outras institucionalidades de participação que não só via a representação? Então, um pouco esse o conjunto, um nivelamento mais ou menos do debate sobre o nosso GT, né? É um processo, volto a dizer, de estar elaborando e questionando o que a gente elaborou e de construção coletiva mesmo, né? Eu acho que esse que é
o desafio nosso do projeto, de construção do projeto Brasil Popular, de ter vários olhares, vários mecanismos, várias formas, ter um olhar crítico com o que nós produzimos e a partir desse olhar crítico produzir outras coisas, mas eu acho que a pegada tem que ser meio que a gente pensar coisas que não existem, né? Para a gente poder realmente revolucionar a nossa sociedade, o nosso Brasil e criar outras perspectivas de vida para a gente.